Bom dia a todos. Agradeço o convite da Fundação Renova. E acho que aproveito também para utilizar o nome da Renova em relação a esse evento, que para mim está sendo muito interessante, está renovando muitos dos conhecimentos, está aprimorando coisas que provavelmente todos aqui têm de histórico e estão trazendo aqui para esse ambiente, que eu acho que é bem interessante. E hoje eu vou falar do... deixa eu ver aqui. Esse? Isso. Tá. Só me indique, por favor. Tá, ok. Bom, vou falar da parte de carbono, sequestro de carbono, ou absorção e fixação de carbono, para quem não gosta da palavra sequestro, porque ela pode ser um pouco... meio causar terror em algumas questões, mas, enfim, você pode trabalhar tanto com a questão de sequestro como absorção e fixação na vegetação. Essa apresentação ela vai ser bem... vou colocar aqui os conceitos muito rapidamente, obviamente, pelo tempo limitado que temos aqui, mas pensem que, obviamente, atrás de todos os conceitos aqui, a gente tem uma série de outros detalhes que depois, se alguém quiser conversar, a gente pode trabalhar aí mais tarde. Aqui eu coloquei integração de agendas, por quê? Porque a gente está trabalhando com restauração, mas a agenda de carbono ela está intimamente relacionada com mudanças climáticas e, então, nesse cenário, nós podemos trabalhar essa integração, assim como a gente está trabalhando a questão de comunidades, a questão de biodiversidade, relacionado ao arranjo que pode ser feito no projeto. Bom, rapidamente, TNC trabalha com restauração aqui no Brasil desde o lançamento do iPhone, então lá em 2006, 2007. Trabalhamos em diferentes áreas do Brasil, Mata Atlântica e Amazônia. Aqui na região do Doce, a gente tem alguns trabalhos já em andamento, tem parceria com o Programa Reflorestar, parceria aqui com o Paulinho de Extrema, então nossa atuação sempre é nesse sentido de trabalhar em parceria, temos parceria com o IBIO também. Chegando na restauração, então, uma abordagem simples. Dióxido de carbono, principal gás de efeito estufa, que é o mais comum, né? Absorvido pelas plantas, a fotossíntese faz com que haja quebra desse dióxido de carbono, o carbono fica incorporado nas plantas e o oxigênio é liberado. Então, a partir daí, a gente já teria uma oportunidade em relação às mudanças climáticas e a restauração. O crescimento das plantas vai incorporar carbono. Incorpora na planta, na parte aérea e também nas raízes. E você pode também associar a questão de solos. Embora a metodologia para mensuração em solos ela é um pouco mais complexa. Então, normalmente, ela acaba sendo deixada um pouco de lado por essa complexidade. Mas aí a gente tem algumas questões em relação à restauração que devem ser levadas em conta. Então, a gente tem a variação de métodos, né? Quando você trabalha em grande escala, como é a perspectiva aqui do trabalho a ser feito no Doce, você vai ter que ter uma variação de métodos adequada para que a restauração seja eficiente. Então, uma variação de situações que precisam ser trabalhadas. Tem muitas variáveis atuando no crescimento das mudas, então não vai ser só o plantio da muda, você vai ter diferentes espécies, vai ter algumas questões relacionadas a solo, tem alguns eventos externos que podem acontecer, então, tanto naturais quanto causados pelo homem, né? Então, queimadas, quando a gente trabalha com carbono, o terror de todo mundo é a queimada. Por quê? Porque ela acaba com tudo e você perde o trabalho. E aí o mercado de carbono e restauração, então a gente teria uma abordagem bastante ampla em relação a isso. A gente tem os programas de REDD+. Mercado de carbono ele não é tão estável assim, então tem momentos que ele está mais especificamente trabalhando com restauração, porque a gente tem o mercado de carbono sendo aplicado a diferentes outras situações também, então eficiência energética, por exemplo,
dejetos animais também dá para se trabalhar, lixões, que é a questão do metano, mas aqui a gente tem alguns elementos. Então, a restauração ela demora mais tempo para acontecer, né? É o crescimento das árvores que vai estar trabalhando nesse cenário. E a gente não tem o controle 100% disso. Então, nesse quesito, é importante a gente frisar que, quando se está trabalhando com restauração visando carbono, alguns dos elementos a gente não vai ter o controle total, mas você pode minimizar, eventualmente, algum impacto relacionado a isso. A pergunta, eu acho que principal aqui é, quando você trabalha com o mercado de carbono, você tem N possibilidades. Então, tem o mercado, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que é internacional, está relativamente bem estruturado, e você tem também as opções voluntárias. E você pode também trabalhar sem ter essa validação. Então, aí que vem a pergunta, a validação, ela é recomendada ou não? Vai depender muito do objetivo. Primeiro, tem que se escolher um padrão de certificação adequado. Então, você tem N opções de metodologia. Então, pode-se trabalhar com uma mais detalhada, com algumas outras que envolvam outros benefícios. Então, não só a restauração em si, pode ser uma restauração, pode ser reflorestamento, enfim. Há variação em relação a isso. Tem que se buscar essa metodologia mais apropriada, fazer essa análise. Mas também tem que se considerar os seguintes itens. Tem que se estabelecer uma linha de base. Então, meu ano zero do projeto, o quanto eu tenho de carbono nesse ano zero, ou o quanto eu vou perder nos próximos anos, porque não é uma conta, fiz a restauração sempre, já a partir do ano zero eu já tenho um acréscimo de carbono. Isso pode variar. A questão de vazamento de carbono é importante também, o leakage. Então, tem que se assegurar que o projeto não está fazendo o vazamento de carbono em outro local. Mapeamento, muito bem detalhado, porque isso permite planejamento, né? Em qualquer situação, o mapeamento é interessante, mas aqui, especificamente, você tem que identificar o local que está sendo trabalhado o carbono. Monitoramento e verificação. Esse é um ponto interessante. É nesse quesito aqui que você pode aprofundar ou não a acurácia. Obviamente, normalmente, as medições de carbono, elas seguem uma acurácia muito grande, mas você pode utilizar uma equação alométrica para medir o quanto a vegetação absorveu e incorporou de carbono na biomassa. Equações gerais já disponíveis, ou então desenvolver uma equação. E isso eleva custos, né? Então, tem que se pensar nesse cenário. Buffer também. Então, eu vou ter 100% do carbono ali na minha área restaurada? Não. Você tem que analisar os riscos e, a partir desses riscos, trabalhar com um buffer, normalmente 25% a 30%. Benefícios adicionais, que é bem importante, então, dependendo da metodologia que está sendo utilizada, do padrão de certificação, e aí a gente começa a ter, como a gente falou aqui, envolvimento de comunidade, diversidade de gênero dentro dos projetos, tudo isso é considerado. De que forma está se organizando a cadeia produtiva da restauração, a cadeia de suprimentos da restauração, e também fases e cronograma de projeto, porque no monitoramento você tem que ter, a cada 5 anos, monitoramento para verificar se o seu projeto trouxe os resultados que você previu. Algumas formas de simplificar ou de baratear esse custo, porque tudo tem um custo, validação tem um custo, e o monitoramento tem custo, então vai ser monitoramento de biodiversidade, pode ser monitoramento só do carbono, pode ser o monitoramento socioeconômico. Então, a gente trabalhou ali no Sistema Cantareira, uma validação que a gente fez em 2011, fizemos a validação de toda a área, e nesse período você poderia utilizar, replicar os projetos dentro da área. Então, aqui, teríamos 6 projetos, 2 implantados e os outros 4 aguardando. Por quê? Porque eu tenho um cronograma detalhado de como isso vai acontecer. Então, isso facilita o processo, porque você já tem um parâmetro a seguir.
Demandas importantes relacionadas à questão de carbono, se considerar o carbono dentro de restauração, independente de se fazer a validação ou não, porque é possível trabalhar sem validação, é só seguir algumas regrinhas básicas, né? Registro preciso de todo o processo. Então, desde o momento que se começou a fazer a restauração, começa-se a fazer esse registro. As mudas que foram utilizadas, como que elas foram plantadas, o que foi envolvido nisso. Isso, na verdade, não aplica só a carbono, né? Vai se aplicar a toda a cadeia. Uma padronização, então, dentro da medida do possível, agrupar essas variáveis. Então, um tipo de solo. Eu tenho 5 blocos dentro do processo de restauração que estão numa mesma condição de solo. Então, isso é importante. Ou, utilizei espaçamentos padronizados em uma região e posso trabalhar também com enriquecimento. É possível, desde que esteja registrado. E identificar esses benefícios desde o início. Então, fazer esse monitoramento inicial e posterior é importante. O engajamento da comunidade, como a comunidade se comportava antes, como está se comportando ao longo do desenvolvimento do projeto de restauração. E lembrando que, se for validar, o projeto de carbono é, na média, 30 anos. Então, teria que se trabalhar esses 30 anos posteriores também. Mas aí, dentro dessa perspectiva, quando a gente fala em projetos de carbono, um padrão que é super bem utilizado é o VCS, que ele junta hoje também com o CCB. Então, vai juntar a questão de comunidade, vai juntar, agregar biodiversidade, que já está, de certa forma, incorporada quando você trabalha com restauração ecológica. Mas tem alguns critérios que têm que ser seguidos. Então, tomar cuidado com isso. A pergunta principal, validar é preciso? Validar é possível, mas não necessariamente preciso, por conta de custos agregados. Mas isso não quer dizer que você não vá ter um registro de carbono, que você não possa ter um registro de carbono. Você pode usar essas metodologias e pode não validar. Só que você está assegurando que está seguindo essas metodologias. Talvez você não tenha a mesma frequência de monitoramento, talvez você opte por não seguir um ou outro tópico, mas seguir alguns dos passos dessas metodologias agregam valor ao processo. Então, aí que vem a questão, né? O carbono ele pode ser um adicional, tranquilamente. Ele vai jogar ou vai trazer para a restauração a questão de adicional. Então, é um benefício a mais, é um serviço ecossistêmico a mais, trabalhando com mudanças climáticas. Mas, se a gente considerar uma visão sistêmica do processo aqui, que está sendo feito, ele é essencial. Por quê? Porque ele está sendo incluído dentro de todo o planejamento, de toda a abordagem em relação à restauração em si. E aí você consegue agregar não só o carbono, e daí eu puxo a sardinha para outros serviços ecossistêmicos. Então, a água pode estar associada a isso também. Polinização pode estar associado a isso também. A questão é que o carbono é o primeiro que a gente tem metodologias muito bem específicas para trabalhar, mas isso não impede que as outras também não sejam trabalhadas. E eu acho que o que eu tinha para falar muito rapidamente era isso. Depois, novamente, me coloco à disposição, se quiserem conversar. É possível fazer essa medição de carbono sem ter um elevado custo. Tem que se cuidar também com o quanto você quer aprofundar essa informação, porque a gente teve, há um tempo atrás, Bill e Ludmila, a gente teve uma reunião do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, e essa foi uma questão. Começou a se trabalhar, por exemplo, com tem que fazer várias equações e tudo mais. Às vezes isso é possível, às vezes não. Então, tem que se trabalhar com aquilo que é possível. Tem que ser efetivo, tem que ser muito bem estruturado, mas tem que também verificar essa limitação em relação à dispersão geográfica que a gente levantou ontem nas mesas, a questão de como trabalhar
às comunidades e vai ter essas variações. Então, ele entra como um adicional, ele pode ser muito bem registrado, mas tem que se tomar esses cuidados de escala, né? Porque senão inviabiliza o processo. Bom, acho que era isso que eu tinha para colocar. Viu?